Durante o Terceiro Reich, surgiram unidades nazistas projetadas para operar com brutalidade. O Brandenburg 800, criado pelo almirante Wilhelm Canaris, consistia em comandos habilidosos em sabotagem e infiltração, conhecidos por usar uniformes inimigos para desestabilizar a partir de dentro. Os Einsatzgruppen, sob o comando de Reinhard Heydrich e, posteriormente, de Otto Ohlendorf, eram esquadrões de execução móveis responsáveis por mais de 1 milhão de assassinatos na Europa Leste. A divisão Dirlewanger, liderada por Oskar Dirlewanger, reunia criminosos libertados da prisão e se tornou sinônimo de extrema crueldade, particularmente durante a repressão da Revolta de Varsóvia. Havia também a SS Jagdverbände, treinada para assassinatos disfarçado e sabotagem. A Waffen-SS Galizien, composta por nacionalistas ucranianos, foi usada contra guerrilheiros soviéticos. O Sonderkommando Einsatz R esteve diretamente envolvido na Operação Reinhard, a fase mais mortal do Holocausto. O Werwolf tentou semear o caos após a derrota alemã com atos isolados de terrorismo. Fallschirmjäger e Panzerlehr, embora unidades regulares, demonstraram o mais alto nível de treinamento e resiliência fanática. A Sombra Infiltrada, Brandenburg 800, os espiões de elite. Durante os primeiros estágios da Segunda Guerra Mundial, enquanto os tanques alemães avançavam pelas planícies da Polônia e França, uma unidade operava nas sombras, longe dos holofotes, muito antes das bombas caírem e as frentes serem finalmente definidas. Essa unidade era o Batalhão de Brandemburgo, mais conhecido como Brandemburgo 800. Embora não pertencesse oficialmente à SS, suas ações prazo por derretido com métodos avançar acidentes do aparelho nazista, a ponto de muitos dos seus membros terem sido absorvidos pela maquinaria de Himmler e sua rede de extermínio. O Brandenburg 800 era uma unidade especial de comando alemã, criada sob a direção da Abwehr, a inteligência militar do Terceiro Reich, a mando do almirante Wilhelm Canaris. Foi concebida como uma força de operações secretas, capaz de operar atrás das linhas inimigas para realizar sabotagens, capturar pontes importantes e semear a confusão antes que exércitos convencionais entrassem em ação. Sua principal ferramenta não era o combate direto, mas a dissimulação, a infiltração e a manipulação. É claro que estavam preparados para isso, como qualquer força de elite. Suas capacidades extraordinárias incluem falar línguas estrangeiras, usar uniformes inimigos e ser capazes de se movimentar como os habitantes locais nos territórios que deveriam conquistar. Os Brandenburgenses, como eram conhecidos, eram cuidadosamente recrutados. Normalmente, buscavam poliglotas ou acadêmicos, intelectuais alemães exilados que viviam no exterior há anos e nacionalistas fanáticos de regiões fronteiriças, selecionados por seu conhecimento de línguas e culturas estrangeiras. Treinavam para permanecer invisíveis, aprendiam a se disfarçar de soldados soviéticos, camponeses poloneses ou ferroviários franceses e eram instruídos com informações suficientes para sustentar o personagem, mesmo contra os locais. Sua estratégia era clara: enganar para vencer. Durante a invasão da Polônia em setembro de 1939, o Brandenburg 800 teve seu primeiro batismo de fogo. Vestidos como civis poloneses, eles sabotaram a infraestrutura, atacaram depósitos ferroviários e tomaram pontes estratégicas antes do avanço de Wehrmacht. Foi um sucesso completo. Na França, em 1940, seus comandos capturaram a vital ponte Moerdijk e se infiltraram na Holanda com documentos falsos, desestabilizando os sistemas de comunicação. Aos olhos do alto comando alemão, era uma força formidável. Mas a eficácia das suas operações secretas teve um preço moral, pois envolveu a erosão completa das regras de guerra convencional. A linha entre operações militares e atos de terrorismo é borrado rapidamente. Na Iugoslávia, os Brandenburger participaram de missões de repressão contra guerrilheiros e, no leste,
acompanharam os exércitos alemães na Operação Barbarossa, sendo utilizados em tarefas de limpeza e aniquilação de grupos de resistência. À medida que o conflito se intensificava, suas ações deixaram de ser guiadas por táticas e passaram a ser marcadas pela brutalidade ideológica que caracterizava a SS. Foi justamente na frente oriental que a unidade foi irreversivelmente contaminada pela lógica do extermínio. Muitos de seus membros colaboraram ativamente com os Einsatzgruppen, os esquadrões da morte que executaram comunidades inteiras de judeus, ciganos e comunistas em um ato lembrado como o Holocausto a céu aberto. Na Ucrânia, Bielorrússia e nos estados bálticos, comandos Brandenburger invadido ele caminho para os massacres perpetrados pela Waffen-SS. Seu conhecimento do terreno, seu domínio das línguas locais e suas habilidades de infiltração os tornavam ferramentas ideais para uma repressão sistemática. Nos territórios ocupados, também atuaram como agentes de instigação e provocação. Organizaram ataques falsos, disseminaram desinformação e capturaram líderes de movimentos de resistência, usando métodos enganosos, recorrendo até mesmo à tortura extrajudicial. Embora inicialmente fossem comandos estratégicos, em 1943 transformaram-se em agentes secretos, servindo de um guerra sujo sem limites nenhum códigos. A dissolução do Abwehr em 1944 e a crescente desconfiança de Hitler em Canárias marcaram o fim da autonomia do Brandenburg 800. Após a prisão do almirante, a unidade foi absorvida por a Wehrmacht e pouco depois subordinado à SS e ao novo aparelho de inteligência do Reich, ele Serviço de Segurança qualquer SD. Alguns dos seus membros faleceram diretamente para as SS Jagdverbände, as unidades de caça anticomunistas sob o controle total de Himmler. O que começou como uma força militar de elite acabou se fundindo com o cerne mais obscuro do aparato repressivo nazista. Nos meses finais da guerra, os remanescentes do Brandenburg 800 foram enviados para frentes impossíveis, como o Cerco de Budapeste ou a defesa da Prússia Oriental, onde foram utilizados em operações suicidas. Alguns sobreviventes tentaram desaparecer. Entre os destroços de derrota, muitos eram recrutados pelos serviços de inteligência ocidentais durante a Guerra Fria, devido à sua experiência em guerras não convencionais e ao seu conhecimento dos países do bloco soviético. O preço do pragmatismo geopolítico. Hoje, o nome Brandenburg 800 quase não aparece em relatos populares sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Seu legado foi enterrado em meio a operações secretas, execuções extrajudiciais e colaboração secreta com os maiores crimes do século XX. Mas sua história é essencial para entender como a guerra moderna pode ser distorcida a ponto de apagar toda a distinção entre combate e guerra. Legítimo e ele crime planejado. Eram soldados sem uniforme, patriotas sem moral e assassinos sem rosto. O Divisão Maldito. Dirlewanger, a unidade que causado terror em deles inimigos. No vasto repertório do horror nazista, há um nome que é pronunciado com uma mistura de repulsa e estupor. Dirlewanger. Não era simplesmente uma unidade militar. Foi uma experiência social macabra, um exército de criminosos a serviço do sadismo institucionalizado. O 36ª Divisão de Granadeiros Waffen der SS, conhecido assim como a Divisão Dirlewanger, levaram o conceito de brutalidade a limites difíceis de justificar, mesmo dentro do universo criminoso da SS. Suas ações marcaram um abismo moral tão profundo que muitos oficiais do próprio Terceiro Reich ficaram escandalizados com seu comportamento. Sua origem remonta a 1940, quando o oficial da SS, Oskar Dirlewanger, veterano da Primeira Guerra Mundial, membro dos Freikorps e criminoso condenado, propôs a criação de uma unidade composto por caçadores ilegais presos. Dirlewanger argumentou que esses homens, acostumados à violência, à furtividade e à sobrevivência em condições extremas, seriam ideais para combater guerrilheiros em territórios ocupados. Himmler, seduzido pela ideia e pela lealdade fanática de Dirlewanger, aprovou o experimento. Logo, a unidade se expandiu.
Não incluía mais apenas caçadores ilegais, mas também estupradores, assassinos, sádicos e psicopatas recrutados em prisões alemãs. Era, nas palavras de um oficial, o SS, um pacote de bestas incontrolável dirigido por um degenerado. E, no entanto, isso pacote era implantado sistematicamente por o Reich para esmagar qualquer sinal de resistência em ele, esse de Europa. Em 1941, a unidade foi enviada para a Bielorrússia para participar em operações de guerra antipartidária e antiguerrilha assimétrica. Mas longe de combater exclusivamente combatentes irregulares, o Dirlewanger empreendeu uma campanha de extermínio contra civis, especialmente judeus, mulheres, idosos e crianças. Deles, métodos. Entre elas, queima de aldeias com seus habitantes dentro, estupros em massa, tortura pública e execuções aleatórias. Os assassinatos foram acompanhados por banquetes macabros e celebrações orgiásticas. A guerra, nas mãos de Dirlewanger, tornou-se uma orgia de destruição. Na esteira disso, as denúncias não tardaram a surgir. Oficiais da Wehrmacht, horrorizados com o comportamento dos Unidade, enviou relatórios a Berlim alertando sobre o impacto moral e estratégico de tais atrocidades. Mas Himmler fez ouvidos moucos, já que Dirlewanger era sua criação e ele era seu doutor Frankenstein, seu criador culpado. Em sua opinião, ele efetivamente executou a tarefa de erradicar a resistência sem escrúpulos humanitários ou barreiras morais. Em uma guerra total, tudo valia. Durante a revolta do gueto de Varsóvia, em 1943, Dirlewanger desempenhou um papel fundamental na repressão. Ela participou da destruição sistemática do gueto e do assassinato de milhares de judeus. Mas sua intervenção mais infame viria em 1944, durante a revolta do gueto de Varsóvia. Varsóvia, quando ele e cidade polonês se rebelaram contra a ocupação nazista. Himmler enviou o Dirlewanger com uma ordem clara: esmagar a revolta com a máxima brutalidade e incutir terror. Foi então que a unidade atingiu seu clímax, de sadismo. Em ele distrito de Wola, nos primeiros dias de agosto de 1944, a divisão Dirlewanger, juntamente com outros batalhões da SS, executou mais de 40.000 civis em questão de dias. Os assassinatos foram cometidos casa por casa, com fogo, granadas, facas e violência sexual sistemática. Crianças foram jogadas contra paredes, mulheres grávidas foram mortas com baionetas, a ponto de o alto comando alemão considerar o massacre desnecessário e contraproducente. E, no entanto, Dirlewanger continuou a ascender. Foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro por bravura em combate. Sua unidade, agora elevada ao posto de divisão, foi enviada para a Eslováquia, depois para a Hungria e, finalmente, para a Frente Ocidental. Suas ações permaneceram as mesmas: assassinatos em massa, estupros, saques e crueldade sem limites. Mas deterioração de moral, a dependência de drogas, entre deles linhas, e a falta de disciplina fez do Dirlewanger uma ameaça também para seus próprios aliados. Ao final da guerra, os remanescentes dispersos da unidade foram dizimados pelas forças aliadas. Oskar Dirlewanger foi capturado pelas tropas francesas em junho de 1945. Segundo os relatos mais confiáveis, ele morreu pouco depois, sob custódia, provavelmente linchado por guardas poloneses ou tchecos, embora as circunstâncias exatas nunca tenham sido totalmente esclarecidas. Seu corpo foi enterrado em uma vala comum, sem honras ou identificação, como uma fera anônima devolvida à terra. Hoje, a divisão Dirlewanger representa a descida absoluta de uma organização militar ao abismo da barbárie. Era a prova viva de que, sob certas condições, o Estado pode legitimar o ilegítimo e glorificar o monstruoso. A unidade não agia em segredo. Crimes eram conhecidos, tolerados e, em muitos casos, foram celebrados pelo alto comando nazista. O terror que ele semeou não foi um acidente de guerra, mas uma ferramenta deliberada de repressão e extermínio. Durante os julgamentos de Nuremberg, vários oficiais da SS tentaram se dissociar do Dirlewanger, alegando que ele não representava toda a organização. Mas essa desculpa não se sustenta. Escrutínio. Porque Dirlewanger era SS até ele fim. Não foi um erro isolado. Foi uma manifestação extrema de uma lógica geral, a do desprezo absoluto pela vida, a do ódio racial. Institucionalizado.
e o do Pod Sem Limites se transformou em sadismo metódico. Administradores do extermínio, os Einsatzgruppen, os burocratas que otimizaram o Holocausto. Antes da construção das câmaras de gás, antes da construção das cercas de arame farpado em Auschwitz ou dos crematórios em Majdanek, o genocídio nazista já havia começado, não em silêncio, de campos, mas para o ar livre em florestas, valas e ravinas. E foram os Einsatzgruppen, os esquadrões móveis de extermínio, que executaram a primeira fase da chamada solução final. Homens uniformizados que atiravam sem hesitar, faziam cálculos e voltavam para seus escritórios cheirando a pólvora e morte. Esses homens realizaram outro genocídio, lembrado até hoje. Como ele, holocausto para querido abrir, qualquer ele holocausto com balas. A palavra Einsatzgruppen pode ser traduzida como grupos operacionais, mas sua função ia muito além do operacional. Esses comandos especiais da SS foram criados por Reinhard Heydrich, chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, e sua missão era clara desde o início: acompanhar o exército alemão em seu avanço pela Europa Oriental e eliminar todos aqueles considerados inimigos do Reich. Entre eles, judeus, comunistas, intelectuais, ciganos e, em muitos casos, civis comuns suspeitos de supostas atitudes hostis em relação ao regime. No início da Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética em junho de 1941, 4 grupos principais de Einsatzgruppen A, B, C e D foram posicionados atrás da frente. Cada de esses comandos contado com entre 500 a 1.000 soldados, incluindo membros da Gestapo, da Kripo, Polícia Criminal, do SD e tropas auxiliares. Em seu rastro, eles deixaram uma trilha de sangue que espalhou-se como uma sombra paralela ao avanço da Wehrmacht. Os massacres. Eles eram meticulosos. As comunidades judaicas eram reunidas sob qualquer pretexto, fosse registro de identidade, realocação ou vacinação, e sob esses pretextos eram transportadas para as periferias das cidades, onde ele o executado em massa. As vítimas muitas vezes tinham que cavar suas próprias covas. Homens, mulheres, crianças e idosos eram forçados a se despir, a fazer fila em frente às covas e comum e levar um tiro na nuca. Às vezes, metralhadoras eram usadas, às vezes, pistolas Luger. Independentemente dos meios, o fim era sempre o mesmo. Um dos episódios mais emblemáticos e horrendos foi o massacre de Babi Yar, perto de Kiev, onde, em setembro de 1941, em apenas 2 dias, mais de 33.000 judeus foram executados pela Einsatzgruppe C com a colaboração de unidades policiais ucranianas. Isso não foi uma anomalia, mas uma espécie de punição exemplar. Um aviso do que estava por vir em larga escala. Em lugares como Kaunas, Minsk, Riga e Kharkiv, as ravinas se tornaram cemitérios anônimos onde a terra era forçado para engolir milhares de cadáveres. Ao longo de 1941 e 1942, os Einsatzgruppen eles assassinaram para avançar de 1 milhão e através das pessoas. Fizeram-no com papéis em mãos, listas de nomes, relatórios diários enviados a Berlim. A frieza burocrática com que operavam é talvez o aspecto mais perturbador de seu legado. Cada execução era registrado, cada nome escrito e cada sepultura contabilizada. O extermínio era uma tarefa com método, eficiência e objetivos quantificáveis. No entanto, esses grupos não agiram sozinhos. Eles receberam apoio logístico da Wehrmacht, colaboração local de milícias antissemitas e ajuda de setores da população civil. Muitos dos massacres eram públicos, conhecidos pela comunidade. Não eram crimes ocultos, mas sim um símbolo de disciplinar os vivos. O terror tinha como objetivo educar, domesticar e destruir toda a esperança. Com o tempo, até os próprios perpetradores começaram a mostrar sinais de fadiga. As execuções cara a cara, o contato físico com as vítimas, os gritos, o sangue, o cheiro. Esses foram fatores que começaram a corroer a alma dos assassinos. Alguns pediram transferência, enquanto outros simplesmente beberam em excesso ou usaram drogas para continuar. Foi então que alternativas mais limpas ou transparentes foram consideradas, de acordo com os critérios nazistas, é claro. Assim nasceram os centros industriais de extermínio, os grandes campos de concentração com centros de extermínio. Mas na época de Treblinka, Sobibor e Belzec entrou em operação, o modelo já estava comprovado. Os Einsatzgruppen o haviam aperfeiçoado.
O comandante de um desses grupos, Otto Ollendorf, história durante os ensaios de Nuremberg que sua unidade, a Einsatzgruppe D, havia executado pessoalmente mais de 90 mil pessoas. Ele disse isso sem emoção, como se fosse um número contábil. Mesmo aqueles que estavam presentes afirmam que isto disse acreditando que suas ações eram legítimas, necessárias e até patrióticas. Tal era a extensão da doutrinação e da desumanização. A cumplicidade entre as estruturas do Estado nazista era total. Do alto comando da SS aos operadores de campo, dos escribas aos carrascos, todos faziam parte da máquina. Os relatórios detalhados de massacres eram enviados para o Ministério do Dentro, para a chancelaria do partido e, por suposto, para Himmler e Heydrich. Eu não sabia isto que estava acontecendo nas florestas orientais. Após a guerra, muitos dos responsáveis conseguiram escapar ou reintegrar-se na vida civil, embora diversos eram capturados e eventualmente tribunais. Em Os Ensaios de Einsatzgruppen, realizados entre 1947 e 1948, 24 oficiais eram condenados por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Destes, 14 foram condenados à morte, embora apenas 4 tenham sido executados. Os restantes viram a sua penalidades reduzido com ele tempo. O impunidade, como tantas vezes, ele imposta a justiça plena, as ravinas, hoje cobertas de vegetação, ainda manter. Em suas entranhas jazem os restos mortais de milhares que não tinham nome nem sepultura. Na Ucrânia, Lituânia, Letônia e Bielorrússia, ainda ele descobrir sepulturas comum. Ele silêncio de estas terras são o eco dos tiros, do medo, do planeamento frio do assassinato em massa. Os Einsatzgruppen não eram soldados em combate, não eram vítimas de a lógica da guerra. Eles eram assassinos organizados, contadores de genocídios, engenheiros da morte nas trincheiras. Não agiam por impulso, agiam de maneira ordenada, com método, com estrutura, com plena consciência de sua missão. E ao fazer isso, eles demonstraram que o mal mais perigoso não é aquele que grita, é aquele que obedece. Os Caçadores nas Sombras, SS Jagdverbände, a unidade macabra da o infame Otto Skorzeny. À medida que a guerra na Europa entrava em sua fase mais desesperadora, o Terceiro Reich buscava novas maneiras de prolongar a agonia. À sombra do colapso, unidades nasciam especializado, treinado para infiltrar, assassinato e sabotar para o inimigo. Forças envoltas em mistério, operando atrás das linhas inimigas, com licença para agir fora de todos convenção militares. Eram o SS Jagdverbände, os grupos de caçar de USS, e embora dele história é menos conhecido que o de outras unidades nazistas, suas ações revelam um capítulo sombrio do conflito, a militarização da espionagem e da violência secreta. A origem desta unidade, também conhecida como Friedenthaler, remonta a 1944, quando o Reich começou a sentir que a guerra estava definitivamente perdida. O chefe da inteligência da SS, Walter Schellenberg, propôs a criação de grupos operacionais de elite para levar a cabo ações de sabotar, espionagem, eliminação profunda e seletiva de metas inimigos. Henrik Himmler aceitou a proposta e nomeou o temido Otto Skorzeny como o principal organizador e comandante dessas forças especiais. Skorzeny, um oficial carismático e ousado, já era conhecido por sua espetacular operações, como ele resgatar de Benito Mussolini em ele Gran Sasso. Sob seu comando, as Jagdverbände foram concebidas como unidades polivalentes, comandos treinados para ataques cirúrgicos, especialistas em disfarce, demolição, guerra irregular e assassinato seletivo. Não respondiam a estruturas militares convencionais, mas diretamente à SS e, em muitos casos, para o círculo interno de Himmler. Esses comandos eram treinados em técnicas de infiltração, sobrevivência, sabotagem e combate corpo para corpo. Ele o estava se preparando para falar línguas estrangeiras, imitar sotaques, usar uniformes inimigos e desaparecer sem deixar rastro. Muitos veio de Waffen-SS, mas também ele recrutado para criminosos comuns, agentes de inteligência, desertores estrangeiros e fanáticos nazistas com habilidades técnicas. A lealdade ao Führer era o requisito supremo. A operação mais famosa e controversa da SS Jagdverbände ocorreu durante a ofensiva de Ardenas em dezembro de 1944.
Era a Operação Greif, dirigida pessoalmente por Skorzeny, cujo objetivo era infiltrar comandos alemães vestidos com uniformes americanos atrás das linhas aliadas para causar confusão, sabotar pontes e desviar tropas. Os comandos falsificaram documentos, eles aprenderam frases em inglês e eles agiram como se estivessem desaparecidos soldados americanos. O efeito psicológico foi imediato e a paranoia tomou conta das linhas aliadas. Verificações de identidade, perguntas capciosas e prisões arbitrárias se multiplicaram. Soldados aliados foram executados por engano. As tropas de Skorzeny conseguiram confundir o inimigo, mas pagaram um alto preço, pois muitos de seus homens, uma vez capturados, foram sumariamente executados por lutarem disfarçados, o que violava a Convenção de Haia. Skorzeny, no entanto, conseguiu escapar e consolidado dele considerado o homem mais perigoso da Europa. Os Friedentalers também operaram em LS, especialmente em Hungria, Romênia e os Balcãs. Lá, suas missões incluíram a eliminação de líderes de resistência, sabotagem de infraestrutura crítica e treinamento de guerrilheiros pró-nazistas. Em muitas ocasiões, atuaram em colaboração com o Sicherheitsdienst e a Gestapo, cruzando a linha entre operações militares e crimes de Estado. Uma das tarefas mais sinistras da Jagdverbände era a execução seletiva de desertores e oficiais alemães suspeitos de traição. À medida que a derrota se tornava iminente, Hitler ordenou que qualquer forma de dissidência interna fosse brutalmente reprimida. O Áreas de caça, com dele estrutura clandestino e dele experiência em assassinatos silenciosos, eram perfeitos para essa tarefa. Muitos oficiais e soldados do próprio exército alemão morreram em emboscadas planejadas por esses comandos da SS. Nos meses finais da guerra, algumas dessas unidades foram integradas à organização Lobisomem, um grade de guerrilha nazista criado para resistir à ocupação aliado das sombras. Embora, em teoria, o Werwolf devesse se tornar uma resistência clandestina, na prática era ineficaz e desorganizada. No entanto, a Jagdverbände permaneceu ativa até os últimos dias do Reich, e alguns de seus membros conseguiram escapar para a América Latina e metade leste depois do conflito. No final da guerra, os vestígios da Jagdverbände desapareceram no caos. Muitos deles membros destruíram documentos, eles queimaram deles uniformes e mudaram suas identidades. Otto Skorzeny era capturado, mas conquista escapar em 1948, refugiou-se na Espanha de Franco, onde viveu confortavelmente até a sua morte. Nos anos seguintes, ofereceu seus serviços a ditaduras latino-americanas e regimes árabes, atuando como consultor de inteligência e contato para redes de ex-nazistas. A história da SS Jagdverbände levanta questões sobre os limites entre guerra, terrorismo e espionagem. Embora apresentado como comandos elite, suas ações estavam profundamente ligadas à ideologia nazista, à repressão política e crime organizado de Estado. Dele estrutura ambíguo permitiu-lhes operar sem regras, sob a proteção do segredo, mas com recursos de um império em declínio. Eles não eram meros soldados, eram armas humanas treinadas para destruir por dentro, confundir, aterrorizar e assassinar. Operavam nas sombras da legalidade, borrando os limites entre uniforme e fantasia, entre o tática e crime. Em muitos sentidos, eles representavam o epítome de um regime que não respeitava limites éticos ou convenções internacionais. Hoje, os Friedenthaler sobrevivem em documentos fragmentários, nos relatórios de inteligência aliados e nos ecos de uma guerra que convertido uma guerra secreta, uma extensão do genocídio. Eles eram os caçadores de um Reich moribundo, e quando não havia mais ninguém para caçar, eles caçavam uns aos outros. Traidores e patriotas. Waffen-SS Galizien, a divisão ucraniana entre a suástica e o tridente. Na confusa encruzilhada entre ocupação, nacionalismo e desespero, surgiu uma unidade que personifica as contradições mais sombrias da Segunda Guerra Mundial. Uma divisão da SS composta quase inteiramente por ucranianos, formada sob a bandeira do Terceiro Reich, mas movida pelo sonho de uma pátria, um exército de ocupado convertido em ocupante. O 14º, a Waffen-Grenadier Division der SS, mais conhecida como Divisão SS Galizien, foi tanto uma ferramenta do nazismo como uma reflexão do conflito étnico que destruiu a Europa Oriental.
Sua história começa em 1943, quando o avanço do Exército Vermelho ameaçava subjugar os territórios ocupados pelos alemães na Ucrânia. Heinrich Himmler, convencido de que os povos do leste poderiam servir de escudo humano para o Reich, autorizou a criação de uma divisão SS composto por voluntários ucranianos da região da Galícia, uma terra historicamente disputada entre poloneses, ucranianos e austro-húngaros. Os recrutadores apelaram ao ressentimento em relação aos soviéticos, ao desejo de autonomia ucraniana e ao medo de uma nova dominação bolchevique. A divisão foi apresentada como um exército ucraniano fervorosamente patriótico, mas sob liderança alemã, embora nunca tenha desfrutado de uma independência real. Himmler deixou claro que a unidade deveria ser papel abrangente da Waffen-SS e obedecer rigorosamente à cadeia de comando alemã. Apesar disso, milhares de jovens ucranianos responderam ao chamado, alguns por convicção nacionalista, outros por oportunismo e muitos simplesmente para escapar da pobreza, da repressão soviética ou do recrutamento forçado para o Exército Vermelho. O treinamento começou em Neuhammer, na Silésia, sob a instrução de oficiais alemães e com o emblema do Leão Dourado da Galícia como símbolo distintivo. Desde o início, os soldados foram doutrinados nos ideais do nacionalsocialismo, embora em muitos casos sem entender completamente dele escopo. A língua oficial era o alemão e qualquer expressão aberta de separatismo ucraniano era severamente punida. O primeiro teste real ocorreu em julho de 1944, durante a Batalha de Brody, em Ele Testa Oriental. Lá, o SS Galizien foi lançado em combate contra o avanço soviético como parte do 13º Corpo de Exército Alemão. O resultado foi desastroso. Cercada e esmagada pelas forças soviéticas, a divisão sofreu perdas catastróficas, com mais de 70% de seu efetivo morto, capturado ou desaparecido. A batalha era então brutal, que durante anos foi conhecida no oeste da Ucrânia como a Hecatombe Galiciana. Mas, apesar de um fracasso tão tremendo, a divisão não foi dissolvida, pois era para isso que estava ali, bucha de canhão. Por esse motivo, os remanescentes foram reorganizados, reforçados com novos recrutas e designados para tarefas antipartidárias e de segurança, na Eslováquia, Eslovênia e Áustria. Foi nestas operações que, estressado seu lado mais sombrio, o SS Galizien participou de represálias contra populações civis, suspeitos de apoiar para os partidários comunistas. Deles, homens estiveram envolvidos em incêndios de aldeias, deportações, execuções sumárias e massacres étnicos, especialmente contra comunidades polonesas na região da fronteira. Um de ações avançar infame ocorreu em fevereiro de 1944, na vila polonesa de Huta Pieniacka. Unidades afiliadas à SS Galizien, juntamente com forças auxiliares, exterminaram mais de 500 civis poloneses. As vítimas foram queimadas vivas, baleadas ou tiveram suas gargantas cortadas. Durante anos, esse crime foi minimizado ou silenciado, tanto por ex-combatentes da divisão quanto por narrativas nacionalistas que buscavam exonerá-lo. No entanto, documentos e testemunhos confirmaram a sua participação direta em actos de limpeza étnica, na quadro de uma guerra total na qual as fronteiras entre combatentes e civis se confundiam. Apesar dessas atrocidades, a divisão continuou a operar até os meses finais da guerra. Em 1945, foi renomeada para a 1ª Divisão Ucraniana do Exército Nacional Ucraniano, numa tentativa tardia de lhe dar uma fachada nacional independente. No entanto, a essa altura, o Terceiro Reich estava se desintegrando e a divisão acabou se rendendo às forças britânicas na Áustria. O que se seguiu foi um capítulo repleto de ambiguidade histórica e disputa política. Ao contrário de outras unidades da SS, os membros dos Galizien não foram entregues para a União Soviética. Muitos buscaram refúgio no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos sob a premissa de que haviam lutado contra o comunismo e não haviam cometido crimes de guerra comprovados. Alguns foram até admitidos como refugiados políticos, já que, no contexto da Guerra Fria, o antissovietismo servia como uma passagem segura, mesmo para nazistas ou criminosos de guerra. Décadas depois, o legado do SS Galizien continua a dividir historiadores e sociedades.
Para muitos nacionalistas ucranianos, especialmente no oeste do país, a divisão representa uma luta desesperada pela independência, uma resistência contra a ocupação soviética e um símbolo de identidade nacional. Em cidades como Lviv, foram realizadas comemorações e funerais para veteranos, acompanhados de bandeiras e procissões religiosas. Para outros, dentro e fora a Ucrânia, o Galician é uma unidade criminal, papel de a maquinaria genocida do nazismo, responsável pelos massacres de civis e pela colaboração ativa com o Reich. A ONU, organizações de direitos humanos e inúmeros acadêmicos apontaram o perigo de glorificar uma unidade da SS, independentemente das nuances contextual. O verdadeiro, como geralmente ocorrer em o papel da divisão SS Galician nos capítulos mais sombrios da história, não é inequívoco. A SS Galician foi simultaneamente um instrumento da dominação alemã, um reflexo do nacionalismo ucraniano radicalizado e um ator na guerra étnica que devastou a Europa Oriental. Muitos de seus membros eram jovens camponeses que sonhavam com uma Ucrânia livre, outros eram fanáticos fascistas e outros ainda eram meros peões em uma guerra que devorava vidas sem distinção. Hoje, os nomes de Brody, Ruta Pieniaka e Neuhammer ressoam como lembretes de quão complexo, trágico e perigoso é romantizar alianças forjadas em tempos de desespero. A divisão SS Galician. Ele marchou sob dois símbolos, a suástica e o tridente. Uma geração inteira ficou presa entre os dois, e sua história nos alerta para os abismos morais aos quais a luta pela nação pode levar quando desconectada da humanidade. As engrenagens do Holocausto, Sonderabteilung Einsatz R, a maquinaria brutal que executou a solução final. Há nomes que evocam horror com uma frieza cirúrgica, palavras que, envoltas numa burocracia de siglas e eufemismos, escondem a realidade mais abjeta que a humanidade já testemunhou. Sonderabteilung Einsatz R, a unidade especial da SS encarregada da Operação Reinhard, era uma dessas engrenagens obscuras na maquinaria genocida do Terceiro Reich. Por trás desse nome técnico havia um projeto sistemático de extermínio frio, planejado e eficiente. Dele mirar era a aniquilação total de os judeus do governo geral, o território da Polônia ocupada. A Operação Reinhard recebeu seu nome em sua homenagem honra para Reinhard Heydrich, ele cérebro de Solução Fim, assassinado em Praga em 1942. Sua morte desencadeou uma das respostas mais brutais do regime nazista, que consistiu em acelerar o extermínio dos judeus na Europa Oriental. Ao contrário dos fuzilamentos em massa dos Einsatzgruppen na URSS, a Operação Reinhard optou pela industrialização da morte, uma solução final mais silenciosa, mais administrativa, mais ágil e, acima de tudo, mais impessoal. O Sonderabteilung Einsatz R, ou Unidade R do Departamento Especial Esquema, era a unidade encarregada de coordenar e executar esta operação. Não era um batalhão de combate, era uma força de gerenciamento da morte. Sua estrutura era composta por oficiais da SS, membros da Totenkopfverbände, o braço que administrava os campos de concentração, e colaboradores locais, como a polícia ucraniana, a Guarda Báltica e unidades auxiliares treinadas no campo de Travnik. O quartel-general principal de Operação ELI, encontrado em Lublin, baixo ele comando do SS Brigadeführer Odilo Globoknik, ex-Gauleiter de Viena e devoto de Himmler. O mandato do Einsatz R era claro, exterminar os judeus do governo geral, que somavam mais de 2 milhões. O método escolhido seria a criação de campos de extermínio dedicados, ou seja, sem funções de trabalho. Forçado, projetado exclusivamente para matar. De esse política nasceria 3 nomes que ainda gelam o sangue hoje: Belzec, Sobibor e Treblinka, todos sob a supervisão direta do Sonderabteilung. Acampamentos de Reinhard não eram Auschwitz, não eram fábricas híbridos de escravidão e morte, mas eram puras instalações dedicadas ao assassinato em massa. Em Belzec, por exemplo, as vítimas eram enviadas diretamente de trens para as câmaras de gás, sem seleção médica ou registro. As câmaras, camufladas como chuveiros, funcionavam com monóxido de carbono emitido por motores a diesel, o que causava a morte em 20 minutos. Os corpos foram depois enterrados em valas comuns e, mais tarde, desenterrados e queimados para eliminar evidências.
Treblinka, o mais letal dos três, atingiu uma taxa de extermínio de 10.000 pessoas para o dia. Ele estima que entre 700.000 e 900.000 judeus morreram lá em pouco tempo avançar de um ano. Ele campo contado com área de recepção, uma sala de despir e o prédio da morte. O Sonderabteilung organizava cada fase com precisão milimétrica, da chegada do trem ao descarte dos corpos. Os prisioneiros eram forçados a correr nus entre barreiras de arame, espancados por guardas e cães, até serem empurrados para as câmaras, onde morreram na escuridão, sufocados, esmagados uns contra os outros. Os membros da Einsatz-R supervisionavam todo o processo. Alguns cuidavam da logística, horários dos trens, coordenação com os guetos, alocação de recursos. Outros comandavam a matança, acionando as locomotivas, dando ordens, monitorando as fornalhas. Muitos eram homens normais, burocratas da morte. Não psicopatas isolados, mas indivíduos que haviam adotado o extermínio como rotina de escritório. O crime tornou-se rotina e a desumanização era a ordem do dia. Paralelamente às matanças, a Sonderabteilung era responsável pelo saque sistemático dos pertences das vítimas. Relógios, joias, ouro odontológico, roupas e até cabelos eram coletados e separados e enviado para o Reich. Nada ele era um desperdício. A morte não era apenas um objetivo ideológico, mas também uma fonte de recursos. Um campo como Belzec podia gerar toneladas de ouro derretido em apenas alguns meses. Os trens não voltavam vazios para a Alemanha. Eles transportavam a riqueza saqueada de milhões de vidas. No entanto, até em esse máquinas implacável, era momentos de ruptura. Em 1943, revoltas espontâneas eclodiram em Sobibor e Treblinka. Os prisioneiros, cientes de seu destino inevitável, organizaram-se secretamente e atacaram os guardas, conseguindo escapar em pequenos grupos. A maioria foi capturada ou morta, mas alguns sobreviveu e testemunhou décadas avançar tarde, revelador. Os detalhes mais íntimos da operação dos campos de Reinhard. Essas rebeliões, somadas ao avanço do Exército Vermelho, precipitaram o fechamento dos campos. Em 1943, Belzec já havia sido desmantelado e coberto com uma fazenda falsa. Sobibor e Treblinka foram destruídas logo depois, e seus terrenos arrasadas, suas instalações destruídas. A Einsatz-R havia cumprido sua missão: exterminar os judeus da Polônia em tempo recorde, e então desaparecer sem deixar rastros. Odilo Globoknik, seu comandante, foi capturado por aliados em 1945 e ele cometeu suicídio antes de ser julgado. Outros oficiais de alta patente, como Christian Wirth e Franz Stangl, morreram em combate ou foram capturados anos depois, julgados e condenados. Mas muitos membros de médio escalão da Sonderabteilung escaparam. Mudaram de nome, reintegraram-se à sociedade e esconderam o passado por décadas. O julgamento de Düsseldorf, na década de 1960, conhecido como Julgamento de Treblinka, permitiu a reconstrução de parte de sua estrutura. Mas os silêncios foram longos e as testemunhas cada vez mais escassas. Até hoje, a Operação Reinhard continua sendo o episódio mais mortal do Holocausto. Em menos de 2 anos, mais de 1.700.000 judeus foram exterminados em seus campos. Um massacre silencioso, executado em territórios distante do Testa, para o casaco do barulho da guerra. Uma operação que provou que o horror absoluto não requer improvisação, mas planejamento. Não sangue nas mãos, mas tinta nos papéis. A Sonderabteilung Einsatz-R era, em última análise, a face mais fria do nazismo, não a do fanático gritando slogans, nem a do soldado brutalizado em combate, mas a do administrador assinando ordens de transporte, do engenheiro projetando câmaras de gás, do contador calculando a capacidade ideal de incineração. O crime tornou-se procedimento e genocídio não avançar que um projeto administrado pelo Estado. Hoje, nos campos onde Sobibor, Treblinka e Belzec estiveram, resta apenas o eco. Cruzes, monumentos, pedras com nomes, o silêncio do que não deve ser esquecido. Mas sob aquela terra, a memória ainda arde, porque a Sonderabteilung Einsatz-R não foi uma aberração. Foi a consequência lógica de um regime que transformou a morte em rotina, e isso talvez seja o mais assustador de tudo. Os defensores do Salah Reich
lobisomem, unidade de elite de Himmler que era para perpetuar o nazismo. À medida que o Terceiro Reich se desintegrava sob o peso da sua própria arrogância, as cidades estavam queimando baixo o bombardeios aliados e o divisões. À medida que as forças soviéticas se aproximavam do coração da Alemanha, um novo tipo de guerra começou a se formar na escuridão. Não era uma guerra convencional, nem mesmo um contra-ataque desesperado. Era uma guerra fantasma, um conflito sem frentes, sem uniformes, sem regras. O nome escolhido era simbólico, quase mítico: lobisomem. Os lobisomens de Hitler. Em suas origens, a organização Werwolf, que significa homem-lobo, não passava de um conceito. De fato, já havia tentativas de criar um grupo com esse nome, visto que lobo era um apelido comum para Hitler, razão pela qual muitos de seus abrigos ostentavam nomes relacionados a esse perigoso animal. Em uma última tentativa do regime nazista de prolongar sua agonia e semear o caos atrás das linhas inimigas, Himmler inspirou-se nas guerrilhas soviéticas e na resistência francesa para criar uma rede de comandos secretos, infiltrados entre a população civil, dispostos a sabotar, assassinato e desestabilizar para os invasores. Uma guerra de guerrilha nascida do desespero, um quarto Reich vivendo nas sombras. A ideia foi proposta pela primeira vez em 1944, quando a derrota já era iminente. A Waffen-SS, enfraquecida e fragmentada, não conseguiu conter o avanço dos aliados. A frente oriental estava se desintegrando e Berlim se preparava para sua queda. Foi então que Himmler, em sua obsessão pela sobrevivência da ideologia nacional-socialista, ordenou a formação do Sonderstab F, um Estado-Maior especial que moldaria a resistência clandestina. O projeto foi confiado a Hans Adolf Prützmann, um oficial da SS que havia lutado contra guerrilheiros na Ucrânia com extrema brutalidade. Ele se tornaria o Reichsführer Lobisomem. O treinamento desses novos comandos era intensivo, seletivo e implacável. Em bases secretas como Hüllschrath ou Krummhübel, os Werwölfe aprendiam a manusear explosivos, atirar com precisão, sabotar linhas de comunicação e realizar assassinatos seletivos. Aprenderam a sobreviver atrás das linhas inimigas, a se misturar com civis e a incutir medo sem deixar ninguém desavisado. Rastro. Eram combatentes sem rosto, sem quartel-general e sem um plano operacional claro. De qualquer forma, a propaganda do Reich exagerou seu poder, criando uma mística aterrorizante em torno do lobisomem. Em março de 1945, Rádio Lobisomem começou para transmitido em ondas curtas. Seu lema era sabotar, assassinato e terror. O estação, dirigido por o SS Sturmbannführer Heinz Schreier, incitou a população a se juntar à luta clandestina e proclamou que nenhum inimigo estaria seguro, nem mesmo após a rendição de Alemanha. Até José Goebbels, em deles durar discursos, ele apresentou o lobisomem como a última esperança do Reich, uma resistência invisível que faria o invasor pagar caro por cada passo que desse. Na prática, porém, a realidade era muito diferente. A organização Werwolf nunca atingiu o nível operacional de um grupo guerrilheiro eficaz. Sua atuação foi fragmentada, improvisada e, em muitos casos, simbólica. Embora tenha havido ações violentas e assassinatos, estes foram mais esporádico que sistêmico. O morte. O ataque do prefeito de Aachen, Franz Oppenhoff, em março de 1945, foi um dos poucos ataques bem-sucedidos de lobisomens, realizado por um comando lançado em paraquedas atrás das linhas aliados. Dele crime tive uma mensagem claro. Colaborar com os ocupantes foi pago com a vida. Mais um dos assassinatos avançar notório atribuído para o lobisomem era a do general soviético Nikolai Berzarin, o primeiro comandante militar de Berlim após a capitulação. Berzarin morreu em um estranho acidente de moto em junho de 1945. E embora a versão oficial falou de um sinistro frasco, os rumores sobre uma sabotagem persistiu por anos. Isto mesmo ocorreu com múltiplos ataques patrulhas soviéticas isoladas, pequenas sabotagens de infraestrutura e execuções clandestinas de suspeitos de traição. A ausência de uma estrutura centralizada, aliada à rapidez do colapso nazi, impediu que o lobisomem se tornaria a força de resistência que Himmler tinha imaginado. Muitos dos seus membros foram capturados antes que pudessem agir. Outros desertaram ou morreram em combate. Finais.
Com o render do Reich, em 8 de maio de 1945, o lobisomem foi reduzido a células dispersas, sem direção e apoio logístico. Mas seu mito perdurou. O medo do lobisomem era, em muitos casos, mais poderoso do que dele a ação real. Muito em Alemanha ocupado pelos aliados ocidentais, como na zona soviética, as autoridades militares tomaram medidas drásticas, tendo em vista a possibilidade de uma insurgência subterrânea. No leste, o medo da resistência clandestina serviu de justificativa para prisões em massa, execuções sumárias e deportações de suspeitos de serem simpatizantes do nazismo. Em algumas regiões, sozinho suspeita de colaboração com lobisomem foi o suficiente desaparecer sem julgamento. Por seu lado, Stalin aproveitou a suposta existência desta guerrilha as forças de ocupação soviéticas usaram o espectro do lobisomem para justificar a repressão brutal contra a população civil alemã. Jovens, ex-membros da juventude hitlerista, ex-soldados qualquer, simples civis eram acusados de supostas atividades subversivas e foram executados ou enviados para gulags. O lobisomem, embora em ruínas, serviu como a desculpa perfeita para exterminar qualquer foco de nacionalismo alemão, e o terror se espalhou em ambas as direções do conflito. No entanto, no Ocidente, os aliados também agiram com firmeza, embora com procedimentos judiciais mais rigorosos. Tribunais militares foram estabelecidos, associações de jovens suspeitas foram dissolvidas e movimentos nacionalistas foram monitorados de perto. Em alguns casos, chegou-se a recorrer à censura de publicações, sob o conceito de gulag para coibir a propaganda clandestina. O espectro do lobisomem contaminou o período pós-guerra, dificultando a pacificação e a reeducação de uma Alemanha traumatizada. O que restou do lobisomem após 1945 desapareceu em silêncio e medo. Alguns de seus membros se reintegraram à sociedade, escondendo seu passado. Outros foram perseguidos ao longo dos anos, desnazificação. Em arquivos relatórios sobre o lobisomem vindos dos serviços secretos soviético e americano, acumularam-se ao longo de décadas, alguns carregados de exagero, outros revelando pequenos focos de resistência que sobreviveram até a década de 1950. Mas, nessa época, não havia mais lobos, apenas ruínas. Hoje, o lobisomem representa um dos episódios mais sombrios e ambíguos do colapso nazista. Não foi uma resistência heróica, mas uma tentativa fracassada de prolongar fanatismo. Não era uma organização popular, mas uma criação artificial da SS, projetada mais para incutir temer que para alcançar vitórias. E, sem embargo, dele falha, deixar marca. Porque mesmo na derrota, o nazismo tentou continuar matando. Mesmo quando tudo estava perdido, queria arrastar seu povo para a destruição total. A história do lobisomem é a história de sombra. O sombra do fanatismo que não sei rendimentos. O sombra de terror que se transforma, se esconde e persiste no medo dos outros. A sombra de Reich, que mesmo em seus estertores nunca cessou de devorar. Sombras no céu, os Fallschirmjäger, os paraquedistas do Reich que caíam sobre seus inimigos. Eles foram as primeiras sombras a cair do céu, soldados suspensos no ar, silhuetas descendo como espectros sobre um inimigo desavisado. Conhecidos como Fallschirmjäger, esses paraquedistas alemães construíram uma reputação assustadora durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Eles foram treinados para atacar com velocidade, precisão e ferocidade e se tornaram a elite do Terceiro Reich. Mas por trás dessa imagem de profissionalismo e coragem, também escondiam uma história de brutalidade, fanatismo e lealdade inabalável ao Führer. Os Fallschirmjäger não nasceram sob o comando da SS, mas como uma unidade da Luftwaffe, a Força Aéreo Alemão. Criação era promovido por em geral Kurt Student, um fervoroso defensor da guerra moderna e do uso de tropas aerotransportadas. Em 1938, a Alemanha já contava com sua primeira divisão de paraquedistas, uma inovação militar que rompia com os métodos tradicionais de guerra. O Reich foi pioneiro nesse tipo de operação. Seu batismo de fogo ocorreu em 1940, durante a campanha dos Países Baixos, onde o ataque à fortaleza de Eben Emael, na Bélgica, os catapultou para o reconhecimento internacional.
Em uma operação relâmpago, pequenos grupos de paraquedistas desembarcaram no telhado do bastião belga e, usando explosivos ocos, conseguiu desativar seus canhões em pergunta de horas. O Força, considerado inexpugnável, ele e ela se rendeu humilhada, dando origem ao mito do Fallschirmjäger. No entanto, foi em 1941 que os paraquedistas do Reich realizariam sua operação mais sangrenta e ambígua, a invasão de Creta. Mais de 22 mil Fallschirmjäger foram lançados. Sobre a ilha grega, em o que eles encontraram tropas britânicas, gregas e neozelandesas. A luta foi feroz e a resistência aliada, muito mais forte do que o esperado, causou enormes baixas entre os nazistas. Nos primeiros dias de batalha, milhares de paraquedistas morreram até antes de tocar o chão. Mas o sacrifício valeu a pena, como em menos de 2 semanas, Creta caiu nas mãos dos alemães. Foi a primeira vez na história militar que uma ilha foi conquistada exclusivamente por meio de uma operação no ar. Sem embargo, a vitória teve um custo altíssimo, mais de 6 mil baixas. Hitler, horrorizado com as perdas, ordenou que nenhuma outra operação de paraquedistas em larga escala fosse realizada. A partir de então, o Fallschirmjäger seria usado principalmente como infantaria de elite, implantado em o frentes avançar difícil e em o defesas mais desesperado. O que começou como um vigor ofensiva ágil e surpreendente, tornou-se um escudo contra o avanço inimigo. Durante o restante da guerra, os Fallschirmjäger participaram de combates ferozes em todas as frentes: Sicília, Monte Cassino, Normandia e Reno. Em cada um desses teatros, demonstraram resistência tenaz, muitas vezes suicida. Em Monte Cassino, por exemplo, defenderam as ruínas do mosteiro beneditino por meses contra o avanço implacável dos aliados. Sua luta foi tão feroz que até seus inimigos reconheceram sua bravura, mas eles também foram acusados de crimes de guerra. Na Itália e nos Balcãs, os Fallschirmjäger participaram de represálias brutais contra a população civil. Em Creta, depois o render, executados, centenas de habitantes foram mortos como punição pela resistência armada local. Em alguns casos, aldeias inteiras foram arrasadas, como Candanos, cujos habitantes foram fuzilados e suas casas queimadas sob ordens diretas do comando dos paraquedistas. A mensagem era clara: qualquer ato de oposição seria pago com sangue. Embora não fizessem parte de USS, o Fallschirmjäger, eles compartilharam muitos de os valores ideológicos do nazismo. Sua doutrinação incluía não apenas treinamento físico e tático, mas também instrução política. Eram soldados leais, disciplinados e, em muitos casos, fanáticos. Dele reputação como homens duro do Reich não se deveu apenas à sua destreza em combate, mas também à sua capacidade de resistir sem se render, de morrer em vez de recuar. À medida que a guerra se tornava desesperadora, os Fallschirmjäger foram usados como proteção contra os derrota. Na Normandia, durante a Operação Market Garden e na defesa de Berlim, foram repetidamente lançados contra forças superiores, com poucos reforços ou apoio aéreo. Seu desempenho permaneceu alto, mas dele vestir era irreversível. Era uma força de elite que se exauria em cada batalha. Nos meses finais do conflito, surgiram unidades improvisadas, formadas por recrutas inexperientes, mas com o nome glorificado de Fallschirmjäger. Usavam o uniforme, o capacete de parau recortado e o boina vermelho, mas eles já estavam símbolos de uma glória passada. O misticismo já não era suficiente para compensar a falta de munição, alimentos e direção estratégica. O mito desmoronou na lama da Alemanha. Quando Berlim caiu, alguns paraquedistas ainda lutavam entre as ruínas, recusando-se a se render. Outros tentaram escapar, escondidos entre civis, e seus destinos foram incertos. Alguns foram sumariamente executados pelas tropas soviéticas, enquanto outros foram internados em campos de concentração. Mas também houve aqueles que, aproveitando-se de sua aura de soldados respeitáveis, conseguiram escapar da justiça. Nos anos do pós-guerra, muitos ex-paraquedistas reintegrados para a vida civil qualquer entrou em Forças Armadas da Alemanha Ocidental. A memória dos Fallschirmjäger tornou-se ambígua. Para alguns, eles eram lutadores corajosos, profissionais, seções do horror do nazismo.
Para outros, eles eram mais uma força a serviço de um regime criminoso, responsáveis por atrocidades e defensores fanáticos de uma causa perdida. Na historiografia contemporânea, o mito tem sido progressivamente desmantelado. A história não exige apenas lembrar a coragem, mas também examinar o contexto que a alimentou. Os Fallschirmjäger eram avançar que soldados do ar. Eram símbolos de uma máquina de guerra do Terceiro Reich. Homens ousados, inovadores e terrivelmente letal, mas também instrumentos de uma ideologia que desprezava a vida alheia. Dos céus de Creta às ruínas de Berlim, sua trajetória marcou um caminho de glória passageira e destruição duradoura. Porque mesmo as asas mais velozes não conseguem escapar do peso da história. A elite blindada do Reich, a brutal divisão mecanizada Panzerlehr. Enquanto os motores rugiam, o chão tremia sob o peso da máquina de guerra mais sofisticada do Terceiro Reich. Veículos blindados, tanques e veículos semilagartas eram mobilizados com precisão matemática, como peças de xadrez em um jogo letal. No centro dessa sinfonia de aço estava uma unidade única, a Panzerlehr Division, a divisão de treinamento de blindados. Seu nome evocava experiência, disciplina e conhecimento. Mas o que começou como uma força de elite destinada a ensinar logo se tornou a ponta de lança dos horrores da guerra. A divisão Panzerlehr foi formada em janeiro de 1944, no auge do esforço de guerra alemão. De um fusão em comum, o Pinturas Avançar, veteranos das escolas de treinamento blindado do Reich, consistindo em instrutores e oficiais experientes, juntaram-se a unidades selecionadas de infantaria motorizada e blindada. Esses homens não eram novatos, haviam passado anos ensinando a arte da guerra blindada. Agora, seriam convocados para o fronte como combatentes. Esta unidade não pertencia diretamente à Waffen-SS, mas seu profissionalismo, fanatismo e capacidade destrutiva a tornavam comparável a qualquer divisão da SS em termos de eficiência e brutalidade. O Panzerlehr não apenas era um vigor de combate, mas que era uma exposição cópia de isto o melhor que a Alemanha podia oferecer em tecnologia militar. Possuía os tanques mais modernos do arsenal alemão, o Panzer IV Ausf. H, o temível Panther e, em alguns casos, até mesmo os Tigers. Seus veículos eram equipados com rádios, blindagem adicional e equipes de elite. A divisão foi concebida como uma reserva móvel para repelir o esperado desembarque aliado no oeste. Dele, implantação. Não, ele fez espere. Em junho de 1944, apenas 6 meses após sua criação, foi enviado para a Normandia, no coração do inferno. Lá, nos campos e aldeias do norte da França, o Panzerlehr enfrentou as forças aliadas com ferocidade e organização incomparáveis. Foi uma das poucas unidades alemãs que conseguiu contra-atacar com sucesso durante os primeiros dias após o dia D. As batalhas na Normandia, no entanto, tornaram-se uma armadilha mortal para a divisão. Ataques aéreos constantes dos aliados destruíram suas formações. Colunas inteiras de tanques foram aniquiladas antes de entrarem em combate. Em o confrontos terrestre, como nas batalhas de Tilly-sur-Seulles e Villers-Bocage, a divisão demonstrou uma capacidade devastadora de deter os avanços britânicos e americanos. Mas o preço foi alto, pois, apesar de sua sofisticação, o Panzerlehr não conseguiu resistir indefinidamente ao poderio industrial aliado. O que distinguia esta unidade não era apenas seu poder de fogo, mas também sua mentalidade. Os homens do Panzerlehr eram doutrinados não apenas em táticas militares, mas também na ideologia nacional-socialista. A defesa do Reich não era uma questão de escolha para eles, obrigação, mas honra. Esse convicção, ele, traduzido em resistência implacável, mas também comportamento extremo. Nas batalhas por aldeias normandas, execuções sumárias foram documentadas, de prisioneiros aliados, bem como represálias brutais contra civis acusados de colaborar com a resistência. Como outras unidades blindadas alemãs, o Panzerlehr não fazia distinção clara entre combatentes e população. Apesar das perdas, a divisão conseguiu se retirar relativamente intacta, depois do colapso do Testa de Normandia.
Foi reconstituída na Alemanha e rapidamente enviada para a Testa Oriental e avançar tarde em Ardenas para participar em o ofensiva desesperado conhecido como o Batalha das Ardenas ou da Ofensiva das Ardenas em dezembro de 1944. Lá, nas florestas frias e densas belgas, o Panzerlehr retornou para aparecer como um vigor temível, liderando alguns dos avanços mais profundos na frente aliada. Mas o tempo já não estava do seu lado. Falta de combustível, superioridade aérea aliada e exaustão física e mental moral de deles homens tornou-se o ofensiva em um fracasso estratégico. A divisão foi severamente reduzida. Muitos de seus tanques foram abandonados qualquer destruído, e deles eficaz dizimado. Em 1945, os remanescentes do Panzerlehr foram enviados para defender a Alemanha. Participaram dos combates no Reno, perto de Würzburg, e acabaram cercados pelas forças americanas. Seus remanescentes se renderam em maio de 1945, exaustos, cercados e sem qualquer meio de apoio. Ter esperança, mas mesmo na derrota, os veteranos da divisão eram vistos com respeito pelos adversários, que reconheciam sua disciplina e eficácia tática. O que eles não sabiam era que, por trás daquele aparente profissionalismo, havia também eles se esconderam os horrores típicos do Reich. A história do Panzerlehr simboliza a evolução do exército alemão na Segunda Guerra Mundial, de uma força ofensiva brilhante a uma unidade defensiva sem futuro. Foi uma unidade concebida para fins educacionais, mas acabou ensinando ao mundo uma lição amarga sobre a eficiência. Militares pode ser usado a serviço do totalitarismo. Como outras divisões de elite do Terceiro Reich, seu legado é manchado pelo contexto em que se insere. Ele que operado, guerra de conquista, aniquilação e fanatismo. Hoje os restos dos tanques Panzerlehr enferrujam. Em museus de Europa, qualquer enterrado em solo francês e belga. Mas a sombra de sua passagem ainda ressoa. Eles estavam o melhor para o serviço de isto pior. Um paradoxo que define muitas das forças de combate do Terceiro Reich. Profissionalismo técnico combinado com obediência cega a um regime genocida.